Abra sua Bíblia comigo, se você pode. Isaías capítulo 61. Oh, glória! Tempo de dupla honra. Falei, meu Deus, esse texto é forte, deixa eu abrir. Quando eu abri Isaías 61, começaram a fluir verdades do Evangelho diante dos meus olhos. E eu disse, então eu vou pregar. O Flávio viu que a gente veio meditando nisso aqui no carro, do hotel para cá. Essa igreja é uma igreja de oração, que depende de Deus para as suas realizações. Vamos então falar sobre Isaías 61. A partir do versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías, filho de Amós, profeta, poeta, político, frequentador de círculos reais, e é o profeta mais citado no Novo Testamento do que todos os outros profetas juntos, simplesmente por cumprir a missão de ser
o profeta do Cristo, o profeta do ungido, o profeta messiânico. Do capítulo 1 ao 5 ele profetiza muito sobre os outros. No capítulo 6 ele tem um encontro com Deus. Entre os capítulos 1 a 5, ele tem um ministério evangelístico, apologético, profético, de condenar, julgar, expor os pecados dos que fazem parte do povo de Deus e dos que não fazem parte do povo de Deus. Mas era sempre vós, vós, vós. No capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Antes do encontro com Deus, sua mensagem era apenas: ai de ti, ai de vós. Mas quando ele tem um encontro com Deus, no capítulo 5, ele diz: ai de mim. A partir daquele momento, quem encontra Deus, encontra a si mesmo. Quem enxerga Deus, enxerga sua própria pecaminosidade. A partir daquele momento, Isaías tem uma mudança radical no propósito ministerial. A partir do capítulo 9, a gente percebe, versículo 6, que sua missão principal é apresentar o Salvador do mundo. E de modo profético, encarnando a mensagem, ele já fala como se estivesse experimentando o fluir do Espírito de Cristo nele. Pedro disse que o Espírito de Cristo agia nos profetas do Antigo Testamento. Isso mostra duas coisas no mínimo: Cristo é divino, portanto eterno. Já no Antigo Testamento agia naqueles que sobre ele falava. Isso também indica que já era o Espírito de Cristo que inspirava os profetas a falar dele mesmo, porque ninguém pode falar de Jesus de modo completo, evangelístico, ungido e cristocêntrico, se este não for capacitado pelo próprio Cristo. Até o Espírito Santo agindo em nós, na promessa de Jesus, é dito que ele não falaria de si, mas falaria da pessoa de Cristo, porque ele seria enviado pelo próprio Cristo. Você percebe esse exemplo da ação ou sentimento do próprio Cristo no profeta, ou o profeta sentindo o que Cristo sentiria, quando você lê o Salmo 22. O Salmo 22 se cumpre cabalmente em Cristo na cruz. O salmista do Salmo 22 não foi crucificado. O salmista do Salmo 22 não teve as experiências do Salmo 22. Mas como é um salmo profético, ele vivencia no seu tempo o que Jesus vivenciaria. É isso aí, eu estou travando. Jesus vivenciaria no Calvário. É um salmo messiânico, apontando para Cristo. Em Isaías 61, ele está expressando o que Cristo expressaria. O nosso Deus é o Deus que anuncia o fim desde o começo. E aqui em Isaías 61, essas palavras passam primeiro pela nação de Israel, porque a nação de Israel é a família, o povo de quem veio, dos quais veio o Salvador do mundo. Vocês lembram desde o Gênesis isso? De Adão veio Sete, de Sete veio Enos, de Enos veio Noé, sucessivamente de Noé eu estou falando de gerações, dessa geração de Noé vem Sem, de Sem vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac Jacó, e assim sucessivamente. Essa nação foi formada, e a partir destes, o Salvador do mundo nasceria. João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Paulo disse aos romanos que deles nós herdamos as alianças, o culto, as glórias. Esse é um povo eleito por Deus para que através deles conhecêssemos o que nos é possível conhecer, pois deles veio o Salvador do mundo e a Escritura Sagrada.
A partir disso, conhecemos a mensagem da nossa salvação. Por isso, eu estou dizendo a vocês que primeiro, essa mensagem passa por Israel, mas em sua plenitude aplica-se na pessoa de Cristo Jesus. Israel no cativeiro precisa ouvir Isaías 61. Israel no cativeiro precisa dessa palavra, pois, como diz o versículo 1, eles estão contritos de coração, eles estão cativos, eles estão presos. No versículo 3, eles não têm ornamento, eles têm cinza. No versículo 3, eles não têm perfume de alegria, eles têm tristeza. No versículo 3, eles não têm vestes de louvor, eles têm espírito angustiado. E eles não são árvores de justiça na implantação do Senhor no cativeiro. Eles se sentem como raízes secas, destruídos, claro, pelo seu pecado, e foram levados ao cativeiro. O meu retorno baixou um pouquinho, e eu sei que esse som é top. Voltou rapidinho, muito obrigado. E no versículo 4, ainda uma promessa para aquele povo. Diz no versículo 4 que lugares antigamente assolados serão restaurados, lugares destruídos, e de geração em geração eles seriam construidores, renovadores. Os irmãos sabem que daquele povo surge promessas e prosperidade, avanços tecnológicos sem igual. Deus ainda está falando que na volta do cativeiro, esse povo viveria essas restaurações físicas, nacionais, locais, civis. Israel precisa ouvir o que o profeta está dizendo, as afrontas que eles enfrentavam no cativeiro, conforme diz o versículo 7. Porém, depois que esse Deus anuncia-lhes a restauração judaica, a restauração, o retorno do cativeiro, o Senhor anuncia seu caráter. Deus diz: eu vou mudar vocês, mas eu vou mostrar que minha natureza não muda. Versículo 8: eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, lhes darei a vossa recompensa em verdade, e farei uma aliança eterna com eles. A partir desse ponto, e essa aliança eterna não tem como fugir da pessoa de Cristo. Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Cristo. Ninguém usufrui do compromisso com Deus fora do Filho. É por isso que Paulo diz aos Colossenses que Jesus é o Filho do amor de Deus. Só tem o amor de Deus quem está no Filho. Quem não nega o Filho, sendo judeu ou não, só pode estar debaixo dessa aliança eterna em Cristo, pois foi de Cristo que o Pai aceitou o sacrifício perfeito para a redenção, para a salvação de todo aquele que nele crê. Fora do Filho não há salvação, fora do Filho não há aliança com o Pai. Só há aliança com o Pai ao ponto de sermos parte da família de Deus se estivermos no Filho. O segundo ponto que você precisa entender é que isso não se limita a Israel, mas perpassa por eles, e de geração em geração, e vem até a igreja, é porque o próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, conclui a leitura de Isaías 61, dizendo: esse capítulo, essa profecia é sobre mim. Jesus leu Isaías 61 quando deram o rolo do livro profético para ele. E quando ele acabou de ler o texto,
ele aplicou o texto a si mesmo. Todo mundo estava com os olhos fitos nele. E ele lendo Isaías 61, na conclusão ele diz que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, que ele foi ungido para pregar boas novas, que ele é ungido para restaurar corações, ele é ungido para proclamar liberdade, ele é ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor. A partir do versículo 3, nós temos o resultado de se ouvir as palavras de Cristo. Meu coração foi impactado de ouvir as lágrimas quando a irmã Sara cantou sobre a necessidade de se ouvir Deus. Aqui em Isaías 61, vocês perceberão que se não ouvirmos o pregador, Jesus, se não ouvirmos o profeta Jesus, se não ouvirmos o sacerdote Jesus, se não ouvirmos o rei Jesus, se não ouvirmos o construtor Jesus, e se não ouvirmos o agricultor Jesus, nenhuma dessas bênçãos é para nenhum dos senhores e das senhoras. Ninguém aqui ou pela live, ninguém pode abrir esse texto e tomar posse do cumprimento dela fora da voz de Jesus, porque foi o próprio Jesus cujo Espírito inspirou o profeta. Em Lucas 4 disse: esse texto é sobre mim. Isaías não falou dele, Isaías estava escrevendo sobre mim. E há uma unção nesse texto que diz que essa unção estava em Jesus. Você vai descobrir nesse texto, se você tiver amor pela Escritura, fome por ela e fome por Deus, que esse texto é mais do que você imagina. Esse texto é mais do que você pensa. Em primeiro lugar, em Cristo está a unção do pregador. Ele diz no versículo 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O que são boas novas desse pregador? Se tem boas novas é porque tem más notícias. O que são boas novas? Boas notícias. Só se pode ser uma notícia boa se eu já conheço uma notícia má. Só se pode ser uma notícia boa se eu já conheço a notícia ruim. E a Bíblia é um livro justo. E no versículo 8 o Senhor disse: eu amo o juízo, eu trabalho com as coisas certas, sendo ele justo. E a Bíblia é um livro justo, ela não oculta a mensagem ruim, ela não oculta a mensagem má. E a partir do Gênesis 3, a mensagem ruim é: você nasceu em pecado. Gênesis 8, 20 e 21, o homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51, em pecado nascemos, em iniquidade somos formados. Jó 14, não há nada puro naquilo que é impuro. Romanos 3, é a notícia má: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem o busque, não há quem entenda. Somos feridos pela pecaminosidade desde o ventre da nossa mãe, da cabeça aos pés. Isaías 1 diz que somos adoecidos pelo pecado. Esse mundo é quebrado, esse mundo está debaixo de condenação. A Bíblia diz que todos os homens já nascem debaixo da condenação. Todo mundo aqui sem a graça é inimigo de Deus. O que é isso? É a má notícia. Pelo pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Assim, todos nós fomos considerados
Pecadores, seu bebê é lindo, sua bebê é uma coisinha linda de Jesus, mas tem que se converter, tem que ser apresentada àquela criança a boa nova, a notícia nova. Eu disse a Luana essa semana: o mal não precisamos ensinar aos nossos filhos. Você já percebeu que tem vezes que você se assusta com seus filhos? Onde você ouviu isso? Onde você aprendeu isso? Onde tu... Já vi a Luana falar para Eliseu: filho, tu já viu seu pai fazer isso comigo? Não. E por que você faz isso com a sua irmã? E eu já falei para Teté, brava aqui só: tu já viu sua mãe fazer isso, rapaz? Não. Então por que tu tá fazendo, rapaz? E às vezes eu brinco assim com os meus filhos, e algumas pessoas não entendem. Eles pensam que filho de crente é neto de Deus. Mas eu tenho que falar. Eu disse: amor, o mal não precisa ensinar, tem que ensinar o bem. E essa é a má notícia: a criança já nasceu contaminada. Então é por isso que nosso esforço é ensinar-lhes o bem. Não estou dizendo que ela está condenada pelos seus atos, mas todos nós já nascemos condenados em Adão. Se não for a graça e a partir da consciência da criança, ela reconhecer que ela é pecadora, falha, dependente da graça, dependente de Deus, e que só existe um Salvador, temos ali uma pessoa que também experimentará os efeitos do pecado que todo adulto enfrenta. Essa é a má notícia. Todo mundo aqui tem uma natureza caída. Aí vem o profeta Isaías anunciando que viria Jesus e diria: o Senhor me ungiu para pregar a notícia boa, onde a notícia má é conhecida. Se a notícia má é que eu sou caído, a notícia boa é que Jesus levanta. Se a notícia má é que eu sou pobre, miserável, cego, nu, a notícia boa é que Ele me dá as riquezas do Evangelho, é que Ele me veste com vestes de salvação. A notícia má é que o homem está perdido, mas a boa nova do pregador Jesus é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se a notícia má é que todos fora do jardim, desde quando Adão foi expulso do jardim, estão longe de Deus, a notícia boa do ungido pregador é: está consumado, o véu foi rasgado, e pelo seu sangue você entra de volta na presença do Pai. Essa é a boa notícia. Quem se alegra com essa notícia? Aleluia. O mundo pode não reconhecer, mas eles estão debaixo de uma notícia má. Agora, eu preciso falar sobre a condição de quem está ouvindo esse pregador. Esse pregador Cristo, essa pregadora chamada igreja, me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O pastor acabou de dizer que todo mundo é mau diante da bondade de Deus. E por que o texto está dizendo que Jesus veio pregar para gente mansa? Esse manso aqui é o quebrado. Esse manso aqui é aquele que já andava assim, mas agora está assim. Esse manso aqui é aquele que ouviu o pregador não assumir a técnica coach, que ele é top, ele é top, ele é top, mas ouviu o pregador dizer: tu é pobre, miserável, segue nu, independente da graça de Deus, e está condenado ao inferno. Aí essa pessoa vai se amansando, vai se humilhando, e o touro bravo vai se derretendo. E quanto mais o homem conhece a graça de Deus, ele sabe que ele não merece, ele sabe que ele não é digno, ele sabe que ele é inimigo. E quanto mais ele conhece a graça, ele se quebranta diante do Deus da graça. É nesse momento que ele já está manso que o evangelho chega para ele. Me ungiu para pregar aos mansos, porque não há ou não pode haver rebeldia diante do evangelho.
Minha esposa é a testemunha de apelos que eu já fiz, e a pessoa vem com muita moral. A pessoa vem à frente tirando onda com Jesus e comigo, e eu não tenho muita paciência. O cara vem se sentindo tal, como se Jesus dependesse dele. Mas tem pregador que alimenta isso. Eu estou falando de pregador porque eu sou pregador, eu conheço a minha raça. E tem gente que alimenta isso. Vem para Jesus, ele fez tudo por você. A cruz é a prova de que tão especial que tu é. A cruz é a prova de que tão miserável é o seu pecado. A cruz é a prova de que tão horrível é o efeito do pecado, pois matou o santo, santo, santo Filho de Deus. Você não tem que vir se sentindo digno da salvação. E já teve gente que eu disse: você vai sofrer, você vai passar prova. Está vindo para Jesus, vai passar luta. Está vindo para Jesus, vai enfrentar guerra. E teve gente que retrocedeu. Eu nem tinha terminado de falar. Por quê, pastor? Porque boa nova é para quem foi amansado pela boa nova. E a pessoa, pastor Gion, simplesmente vira as costas. E eu nem tinha terminado de falar, bestalhado. Quando ele voltou, eu concluí. Tem prova, mas Jesus passa com você. Tem luta, mas Jesus luta com você. Agora, se você está acostumada, se você está acostumado a ser o centro do universo diante do Evangelho, isso não é possível. Ele me enviou, diz Jesus, para restaurar os contritos de coração. Não é qualquer contrito, é contrito de coração. O Evangelho conhece quem é e quem não é. Tem gente que está chorando porque não conseguiu roubar o marido da outra, né, piriguete? Tem gente que está chorando porque não conseguiu destruir relacionamento alheio. Tem gente que está chorando lágrima de crocodilo. Tem gente que está chorando porque seu sonho não foi realizado do seu jeito. O Evangelho não vai te amansar, ou não vai te sarar sem antes te amansar. Contrito de coração é quando a tristeza é de alma mesmo. Contrito de coração não é aquele choro para aparecer para um ou para outro, não. Contrito de coração é quando você olha para dentro de você mesma, para dentro de você mesmo, e reconhece sua dependência, reconhece a ausência de Deus, reconhece que precisa se arrepender dos seus pecados. É de coração. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. O Evangelho é de verdade na vida de quem se entrega de verdade. E o Evangelho desmascara a mentira de quem quer brincar com o Evangelho. O Evangelho não aceita máscaras. Ele é pregado aos mansos porque já perdeu a soberba. Ele é anunciado a restaurar contritos de coração. Se de fato sua alma está abatida, seu coração está triste, pelo seu reconhecimento de que é preciso ser salvo, é preciso ser transformado e redimido, o Evangelho vai fazer uma obra linda na sua vida. Proclamar liberdade aos cativos. Reconheça que você precisa de uma liberdade que só vem de Jesus. Abertura de prisão aos presos. Então perceba, não pode haver soberba diante da unção do pregador Jesus. Tem que ser amansado, tem que ser contrição de coração e tem que reconhecer suas cadeias. Você tem que reconhecer que o álcool te domina. Você tem que reconhecer que a pornografia te domina. Você tem que reconhecer que esses vícios estão te escravizando e que é uma escravidão. Não venha para cá disfarçar como os judeus diante de Jesus disfarçavam. Sabe por que Jesus disse: se conhecereis a verdade, João 8, e ela vos libertará? Porque eles se sentiam livres de tudo e todos. Aí Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo e escravos do pecado. Aí
ficaram ofendidozinho e disseram assim: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravizados por ninguém. Olha quem está dizendo isso, gente. Judeu, dizendo que nunca foi escravizado por ninguém ou por nada, mas diante de quem? Diante de Jesus, para mostrar que eles eram de fato escravos dos próprios pecados, da própria tradição, do próprio sistema, da própria interpretação falha da lei. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos... O mundo pode inventar muitas técnicas para você melhorar. Se prepare para dar um glória lindo. Mas Jesus não melhora a vida de ninguém. Jesus transforma a vida do homem. Aleluia! Jesus muda. Ele é o pregador ungido. Agora, ele ainda no versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio com essa unção, dizendo: ano aqui é tempo, o tempo aceitável do Senhor. O pregador ungido anuncia a igreja ungida anuncia ao mundo: venham, aproveitem o tempo aceitável. Se tem um tempo aceitável, tem um tempo que não é aceitável. Perceba versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha que legal, olha que bonitinho. Para ser aceito, tu tem um ano. Não, mas eu não quero, não. Quer Jesus? Não. E prega avó? Quero não, velho. E prega o pai e mãe? Quero não, pai e mãe. E prega o pastor? Sai daí, pastor, tu quer meu dinheiro. E prega o pregador? Só quer aparecer. E prega o cantor? Só quer like. E prega os amigos? Não, velho, me deixa em paz, mano. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O ano aceitável, uma misericórdia estendida, todo mundo chamando, todo mundo perturbando, porque eu sei que a igreja perturba mesmo, e a igreja incomoda, e a igreja chama, e a igreja diz: eu pago Uber, eu mando Uber moto, eu vou de bike, eu mando a carroça, um jegue, não sei, mas bora pro culto, vou não. Se você rejeita o ano aceitável, todas as suas rejeições desse tempo estendido da graça vai ser cobrado de você em um dia. Será julgado no dia da vingança quem rejeita o ano aceitável. Eu amo isso em Deus. Como que sua misericórdia é longa. O tempo da aceitação é um ano e o dia da vingança é um. Fala comigo, o tempo da aceitação? Não, desculpa, conclua. O tempo da aceitação é quanto tempo? E a vingança é em quanto tempo? Claro que isso não é literal. Ele está mostrando que o tempo da graça, há quanto tempo Deus está chamando o homem, há quantas gerações Deus está chamando o homem, desde a formação do Gênesis, desde o Novo Testamento para cá, 2000 anos, irmão, só de centenário, só de Assembleia de Deus, já temos um centenário, só de Reforma Protestante, já passamos de 500, olha o tempo aceitável, olha o tempo da graça, mas existem pessoas que só vão conhecer o dia da vingança, de uma hora para outra. Você não mais terá o tempo aceitável, você não mais terá o ano aceitável, você terá o dia da vingança. Mas Jesus é o pregador ungido, e como ele é um pregador ungido, ele apresenta a mensagem equilibrada. Tem o tempo da aceitação e tem o tempo da vingança. O Deus que te aceita é o mesmo Deus que se vinga se você rejeita o filho dele.
E eu não estou apresentando uma dupla personalidade, eu estou apresentando a essência divina. Ele é amor, ao mesmo tempo justiça. Se ele ama a injustiça, logo o seu amor é falho, e nele o amor é perfeito, porque ele é perfeito. O pregador ungido precisa dizer a quem o escuta: tem o tempo da aceitação, mas tem o tempo da vingança. Qual você vai escolher? Hoje o Espírito está falando a alguém aqui: não resista mais, o tempo da aceitação. Mas se tanta chatice é essa, é porque a igreja está aqui para isso. A igreja precisa incomodar você. Só existe duas formas, estressadinho com os crentes. Só existe duas formas estabelecidas por Deus para o homem na terra. Vou perguntar para quem está ligado: Deus é soberano? Deus é soberano lá atrás. E em sua soberania ele disse: só vai ter dois tipos de gente na terra: os incomodados e os que incomodam. Quem é o que incomoda? A igreja. E os incomodados? Os ímpios. É por isso que a cada 5 minutos, em algum país no mundo, morre um crente, por não negar o nome de Jesus, tá? Tem gente que larga Jesus aí porque não vendeu fiado na cantina, porque a namorada deu fora, porque o menino que só tem gel e piolho na cabeça não quis mais ela. Eu estou desviando, eu vou matar eu. Aí, esse tipo de gente não sabe o que é evangelho. Agora, a igreja incomoda tanto, a igreja perturba tanto, que ela é sim perseguida, ela é desprezada. Por quê? Porque em sua soberania ele disse: a igreja incomoda e o mundo é incomodado. A igreja incomoda e o mundo é incomodado. Deus não aceita a igreja acomodada. Se tiver acomodada, não é igreja. Jó estava de boa, meus filhos tudo rico, eu também rico. Aí o capeta chega diante de Deus. É Deus que fala com o capeta. E aí, viu meu servo Jó? Se você está dormindo no porão do navio, Deus manda vento e manda peixe, mas antes que o peixe chega para te tragar, porque tem gente que pensa que Jonas é lançado do navio e o peixão já está assim, uau, não! Ele é lançado do navio e quase morre afogado. É só você ler e tentar escutar a oração dele lá no bucho do peixe. Ele diz assim, eu vi o fundo do abismo, as algas marinhas se enrolaram no meu pescoço. Ele estava dizendo, eu estava morrendo. E enquanto eu estava desfalecendo, do céu Ele mandou livramento. Deus não te quer acomodado. Crente é incomodando e mundo incomodado. É por isso que a gente é odiado por esse mundo. É por isso que a gente não pode ser aplaudido por esse mundo. A gente é sal, e o sal vai incomodar a carnalidade dessa geração. Vamos apregoar o ano aceitável, céu, e o dia da vingança, inferno. O ano aceitável, Jesus perdoa, e o dia da vingança, Ele vai te julgar. O ano aceitável, Ele é Salvador, e o dia da vingança, Ele é Senhor. O ano aceitável, Ele é pastor. O dia da vingança, Ele é juiz. O ano aceitável, Ele é a água da vida. O dia da vingança, Ele é fogo consumidor. O ano aceitável morreu na cruz em nosso lugar. O dia da vingança, o grande trono branco, e ninguém vai achar nenhum buraco para se esconder dele. Todos os homens em pé diante dele para ser condenado. Hoje é o dia que Jesus está te chamando. A igreja pode levantar a mão. A igreja pode levantar a mão. Isso, levantou. Fala assim, ó, desviado. Volta para papai. Ímpio, que nunca conheceu Jesus, que não conheceu a bênção da justificação.
Vem para Jesus. A igreja tem a mesma unção que estava em Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito desceu e encheu a igreja. A igreja prega o que Jesus pregava. Ele é pregador ungido. Ele é profeta porque ele proclama. Ele é profeta porque ele apregoa. Verso 2, e ele é rei. Olha que coisa linda esse texto cristocêntrico. Ele prega no 1, ele é profeta no 2. Agora quando ele se manifesta como rei, porque no Antigo Testamento vinha a unção sobre profeta, vinha a unção sobre rei, e agora ele tem a unção de rei. Ele foi ungido no versículo 1, o Espírito desceu sobre ele em Mateus 3, João 1, olha só, versículo 3, ordenar acerca dos tristes, que se tire as cinzas. Isso aqui é muito lindo e eu caminho para a conclusão. Mas isso aqui é muito top, é muito top. Versículo 3, ordenar, diga ordenar. Só os machos, ordenar. Só as irmãs, ordenar. Como pregador ele fala. Ele só fala. Ele é pregador ungido. Ele anuncia, chegou o tempo da salvação, vai chegar o tempo do juízo. Agora de repente fecham-se as cortinas e você diz, gostei. E você diz, o que está acontecendo? Abrem-se as cortinas e ele vem como rei. Eu provo no texto. O texto não diz no versículo 3 que ele vai lá no que está triste e derrama olhinho, perfuminho cheiroso. O texto não diz que ele vai lá em quem está angustiado e coloca uma roupa chique igual da minha esposa. O texto não diz que ele vai lá e fala assim, ó, canta, canta, canta. Não, ele chega como rei. E o texto diz assim, ó, ordenar acerca dos tristes. Isso é ele chegando e dizendo aos anjos, é ele chegando e dizendo à igreja, peguem os tristes e tire as cinzas e coloquem ornamentos. Pega quem está triste, tira o espírito angustiado e coloca a veste de louvor. E eu vou perguntar só para quem lê Bíblia, quando o rei fala, acontece. Por isso que a Sara canta, eu preciso te ouvir, porque ele está dando uma ordem hoje. Sai a cinza que é só a lembrança do tempo bom que passou. Sai a cinza da chama que se apagou e vem a unção que te alegra. Espírito angustiado, diga por dentro. Vestes de louvor. Onde é que ficam as vestes? O que ele está dizendo é: a tristeza estará dentro, a tristeza será no secreto, o choro que te quebrantará será no secreto, mas publicamente não vão te ver lamentando, publicamente não vão te ver angustiado. O louvor será notório, o testemunho será perceptível,
Algumas pessoas invertem as coisas, canta no secreto e fica com o espírito angustiado publicamente. Sacerdotes não poderiam rasgar as vestes diante do povo. Por isso que Levítico 10, quando Arão queria chorar pela morte do pecado de seus filhos, ou seja, morte pelo pecado, Deus disse para Moisés dizer a Arão: não é para chorar nem rasgar as vestes por eles agora. Você, para não desonrar seu Deus, entra no quarto e chora lá. Quando fores orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Elias, diante do altar, lá no monte, ele olha para aquelas pessoas e prega com audácia. Mas quando ele não podia mais pregar com audácia, primeiro foi para o deserto, segundo foi para a caverna. Ele estava dizendo: não vou não vou desonrar o meu Deus pelos meus sentimentos, não vou desonrar o meu Deus pela fase que estou passando. E o Espírito está falando aqui: se você tem uma aliança com Ele, se você tem um compromisso com Ele, você tem que zelar pelo nome dEle. Então às vezes você esconde o choro aqui e você canta. Tem gente que está aqui sem poder até levantar a mão, mas levanta. Tem gente que está doente, mas está dizendo: Jesus cura. Tem gente que está triste, mas está dizendo: Jesus alegra. Sabe por quê, irmão? Quando eu estou com Ele, a angústia pode ser no espírito, mas eu não vou dar vazão, eu não vou dar motivo para ninguém falar mal do meu Jesus na minha frente, ninguém desonrar o meu Jesus na minha face. Vestes de louvor. Pastor, isso é hipocrisia? Não, isso é compromisso, isso é renúncia. Não é o seu eu, não é o seu nome, não é sua glória. Então às vezes a angústia no secreto, obrigado, a angústia no secreto está te preparando para receber um louvor que será público. Sabe por quê? Olha a continuação do texto: a fim de que se chamem árvores de justiça. Olha Israel cantando, olha a igreja cantando, olha o povo de Deus cantando no versículo 9: sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Ele nos dá vestes de louvor para louvarmos a Ele publicamente, mas Ele nos faz enfrentar processos de semente. A semente tem que ser escondida, e é quando a semente está escondida que seu espírito angustiado chora. Só que a semente do versículo 9 é a árvore do versículo 3. E ninguém produz frutos para a glória de Deus sem enfrentar o processo das glórias ocultas. E o que é a glória oculta? Aquela tentação que você venceu e ninguém viu, aquela angústia que você enfrentou sozinho, e como Ana, o marido não conseguia, o sacerdote não conseguia, só Deus e você. São os processos das glórias ocultas. Toda árvore frondosa e frutífera foi semente um dia, e ela mesmo sendo frondosa, conforme diz o versículo 3, ela não deixa de ter glórias ocultas, porque as raízes, quanto mais profundas e ocultas, maior essa árvore será. E olha o que o Evangelho faz em nós.
O Evangelho, pastor Gion, no versículo 1, eu preciso de restauração, pois o meu coração está contrito. E Mansara, no versículo 1, eu sou cativo. No versículo 1, eu sou preso. No versículo 3, eu estou deixando de ser triste. Eu estou abrindo mão desse espírito angustiado. E agora, eu sou árvore. Por quê? Porque do 1 ao 3, do 1 a parte A, do versículo 3, eu estou precisando. Eu vou falar até o tu continua. Do versículo 1 até a parte A do 3, eu estou. Mas quando o Evangelho chega, quando Cristo chega, eu me torno uma árvore para cuidar de quem precisa. Eu não sei se você lembra, a vovó vai lembrar. Quem é Nutella, pergunta para a vovó. O que é que se perde na árvore, vó? Ela vai dizer, nada. Ela vai lhe dizer, o fruto da árvore é bom. As folhas são boas. O tronco é bom. E as raízes, vovó, é top. Pergunta para o design. A árvore serve o que na sua concepção? Para que na sua concepção? Ele vai dizer, embelezar. Olha aqui, um cheiro de planta, mato, folha, fruto. O que é isso aqui? É um negócio, o gira. Olha isso, embeleza. Árvore é arte. Nada nela se perde. Quando o Evangelho entra na sua vida, você era alguém aprisionado, cativo, entristecido, e agora é árvore de justiça, é árvore que tem relacionamentos corretos com Deus e com os homens. E pelo amor de Deus, não mude a essência do Evangelho em você por causa das ingratidões humanas. Eu não entendi, pastor. O Evangelho te restaura e te torna árvore para você produzir frutos para a glória de Deus, cuidar do outro, porque a árvore não produz fruto para ela mesma. O oxigênio é para o outro, as folhas é para o outro, os galhos é para o fruto, e assim sucessivamente, tudo na árvore é para o outro. Porque ela é plantada para isso. Só que nenhum dos senhores aqui, nenhuma das senhoras, já fechei a Bíblia e já desliguei o esboço. Ninguém aqui pegou um fruto de uma árvore. Se tu fizesse isso, alguém ia te chamar assim, oh, você tem problema? Imagina você pegando um fruto aqui, ó. Obrigado. Muito bom. Ninguém agradece, pega o fruto e vaza. Volte depois. Volte um tempo depois. O que vai acontecer, pastor? Ela continua produzindo, mesmo você não dizendo obrigado. Se eu fosse você, eu não faria isso. É que eu não consigo. Eu não perdoaria, eu não ajudaria, eu não abençoaria. E ela diz, eu sou árvore, está na minha natureza. A essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Olha Cristo. Olha o capeta agora, olha o capeta. Transforma a pedra em pão e come, mata a sua fome. Aí Jesus diz, não. Vou perguntar só para quem leu a Bíblia. Jesus estava com fome, sim ou não? Precisava comer, sim ou não? Mas ele transformou a pedra em pão para ele comer? Mas quando a multidão sentiu fome, ele multiplicou. Por que isso, pastor? Ele te tirou da prisão espiritual. Ele te tirou da rebeldia do pecado.
Ele tirou a essência da serpente em você e te colocou a semente do reino. Você é árvore frutífera, frondosa. Por isso que para você melhor é dar do que receber, porque o Espírito que estava em Cristo habita e age em você. E eu concluo, eu não podia concluir sem esse último versículo que a gente leu. Irmã Sara, por gentileza, puder cantar aquela música que fez a gente chorar. Depois do poder do Evangelho agindo. Eu queria que essa igreja é profética, essa igreja crê em profecia, né? Então reage do jeito que tu quiser aí. Versículo 5, versículo 4. Os lugares antigamente destruídos, vocês vão edificar. Meu Deus do céu, os mesmos oprimidos, daqui é isso mesmo. Os mesmos oprimidos dos primeiros versos agora estão construindo lugares destruídos. Deus vai te restaurar e te usar para restaurar pessoas, restaurar lugares, restaurar famílias. O poder do Evangelho. Olha que coisa linda. Versículo 5. E haverá estrangeiros que apacentarão vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Deixa eu explicar. Gente que você mesmo sem conhecer vai cuidar do que Deus te confiar. Deus vai levantar pessoas, Ele está dizendo a Israel: eu vou levantar financiadores, eu vou levantar pessoas prósperas para ajudar vocês a prosperarem mais. Meu Deus do céu. Se você amar o Evangelho, se você se dedicar a fazer missões, se você se dedicar a cuidar de vidas, Ele vai prover. Jesus tinha pessoas ricas que cercavam o ministério dele e cuidavam dele. Paulo sempre agradecia aos mais abastecidos que cuidavam do ministério dele. Versículo 6: vós sereis chamados sacerdotes e vos chamarão ministros do nosso Deus. As pessoas vão reconhecer a autoridade do Evangelho na sua vida. O modo mais simples que eu lembro agora é no tempo da minha infância, quando o demônio pegava alguém na minha rua. Sabe qual era o papo na rua? Chama os crentes. Tinha alguém enfermo? Chama os crentes. A saudade desse tempo, irmão. Isaías está dizendo que depois da ação de Cristo na vida do homem, seremos reconhecidos como sacerdotes e ministros do Senhor. Por vossa dupla vergonha exultarão, em vossa dupla honra, pelo que na sua terra possuirão o dobro. Dupla vergonha, o dobro de honra e perpétua alegria. Essa alegria perpétua é alegria eterna, que nada externo pode arrancá-la de dentro de você. No versículo 3 é espírito angustiado. No versículo 7 é alegria eterna. Versículo 9 é para a sua casa, para o seu lar, para a nossa família, para a nossa igreja, para os futuros pregadores que estão me escutando, futuros missionários, futuros cantores, missionárias, pregadoras e cantoras. Versículo 9, sua posteridade, que é sua família, sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes será reconhecido no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. O mundo verá a glória de Deus sobre sua família. Aí agora, era isso aqui que eu disse que eu não poderia terminar. Só faltam 2 versículos para eu terminar a mensagem. Agora, depois de tudo que Jesus fez, versículos 10
e 11 é a igreja cantando pelo que Jesus fez, dos versículos 1 a 3. Pode cantar? Leia em voz e alto bom som, pausadamente. 1, 2, 3. Muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Cobriu. E como a noiva que se enfeita com as suas joias. Um, dois, três. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça. Aleluia! É Ele que está falando e a igreja está escutando. Chega, a gente está cansado de tanta corrupção, de tanta imoralidade, de tanta pecaminosidade. A esperança está em Deus. Ele vai fazer brotar justiça, Ele vai fazer brotar louvor. Fica em pé para a gente cantar com a irmã Sara e a gente ganhar alma para Jesus.